Estamos ao vivo. Opa, deixa eu abaixar aqui, com licença. Eu sempre esqueço de o volume da coisa, beleza. Ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Eurídice Conceição, né? E que bom que estamos aqui mais uma sexta-feira. Que bom que estamos aqui para mais uma noite de conversa, né? Uma tarde de conversa. Assim, eu estou muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês desse momento. Eu vou fazer uns ajustes aqui porque eu estou vendo que está um pouquinho escuro, mas eu acho que vai dar. Vai dar para ser. Hoje eu estou sem assistente, né? A minha assistente está fazendo outras coisas e ela não veio para me ajudar hoje. Então eu estou sem música e tô sem a supervisão aqui no celular, mas tudo bem, dá pra ir. Até tirando, né, pela história de que hoje a nossa história vai ser outra, né? Hoje eu não vou conversar com vocês sobre os produtos da Rinodê. Todo mundo sabe que eu também sou consultora, quem me conhece sabe que eu também sou consultora da Rinodê, mas eu também sou terapeuta e trabalho com terapias, né? A minha profissão é de terapeuta e professora de yoga, né? E agora consultora. Então, mas hoje a conversa que eu quero ter com vocês é justamente sobre terapia. Nossa conversa hoje vai ser sobre terapias, tá? Então eu vou aqui dando um tempinho para ver se alguém chega, tá? Se alguém chegar, dá um okzinho aí para mim saber que o pessoal tá chegando, dá um oi, um tchauzinho, ok? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live, esse conteúdo, né, que vai ser passado aqui. Eu estou muito feliz de poder passar esse conteúdo, não só a respeito dos produtos, mas também a respeito de terapia. Foi um modo que eu achei de poder divulgar as terapias de uma forma bem leve, bem tranquila, né? Porque às vezes é uma história muito pesada, né, a questão de fazer terapias, né? Então eu sempre tento trazer uma forma mais tranquila de passar o conteúdo sobre terapia, né? E todas essas coisas. Então hoje o nosso como é que eu vou dizer aqui? O nosso conteúdo aqui é mais direcionado para a terapia em si, tá? Então, quem estiver entrando já vai dando seu ok, né? E quem não estiver entrando, vem pra cá porque vai ser muito legal, tá bom? Então, já quem estiver entrando, eu vou pedir para dar uma respirada. Eu sempre peço pra gente parar um tempinho para fazer pelo menos 3 respirações completas pra gente poder se conectar, para mim poder me conectar com o conteúdo que eu quero passar e vocês poderem se conectar comigo para que vocês possam compreender, né, de maneira correta, de maneira clara, né, e fácil o conteúdo que eu vou passar. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem 3 vezes. Ai, que bom. Que bom que é respirar. Então, gente, o que acontece? Eu já vou aqui dando uma introduçãozinha, né? Porque o tempo tá passando, né? Então, o que acontece? Na outra live, eu fiz uma live na sexta-feira passada falando, né, sobre a questão da organização familiar, né? Sobre os sistemas familiares, como eles agem, a influência que eles têm sobre as nossas vidas, sobre a dinâmica da nossa vida, sobre a nossa família, né, no nosso comportamento em si, né? Então, o que acontece? Hoje eu vou falar com vocês também a respeito disso, porque grande parte do meu trabalho é muito voltado assim, em cima do método da constelação familiar, né? E para mim a constelação familiar é uma das técnicas terapêuticas, assim, de terapias
mais eficaz que tem, porque a constelação familiar, ela não abrange só um campo, entendeu? Ela vai muito profundo nas questões, até nas questões dos nossos antepassados, ela consegue chegar lá e consegue revelar o que está acontecendo lá naquela família, naquele sistema familiar, para que isso se resolva. E por ser tão apaixonada, né, pelo método da constelação familiar, pelo método criado por Bert Helling, né, Sophie Helling, eu comecei a estudar muito assim, esse método, todo o conteúdo que vinha para mim, inclusive os livros dele e tal. E eu já era terapeuta, né, em outras áreas, também atuo com barra de axie, Theta Healing. E eu achei muito legal por ser uma dinâmica, um método muito profundo, de cura muito profunda. E eu gostaria, né, até de trabalhar com constelação familiar. E como eu já falei, eu nunca contei a minha história aqui, eu já falei que um dia eu vou contar a minha história. Eu passei por um processo, né, alguns chamam de processo espiritual, outros chamam realmente de processo de aprendizagem, né, que todos nós viemos aqui para aprender. E quando a gente retarda um pouquinho esse aprendizado, chega uma hora que você tem que acelerar o passo, né? Então eu passei por um processo de aprendizagem muito profundo nesses últimos 2 anos, em que de tanto estudar o processo da constelação familiar, eu comecei a criar dinâmica de constelações na prática aqui na minha casa, na minha família, né? Então era uma coisa espontânea, vamos dizer assim, entendeu? Eu consegui, assim, através de práticas de constelação familiar, mesmo longe da pessoa, eu trabalhar os meus antepassados, trabalhar a questão com meu pai, com a minha mãe, né, que eu tinha muita dificuldade, nem eu sabia disso, né, a gente vai descobrindo isso com o tempo, né, e eu trabalhei muita coisa no meu sistema familiar, no meu sistema, todos os meus sistemas, familiar, pessoal, né, individual, no sistema dos antepassados mesmo. Então eu tive muita cura, né, nesses setores, por conta desse aprendizado que eu fiz na prática, né, desse mergulho que eu fiz na minha alma e consegui me conectar com a essência da constelação familiar e acabei espontaneamente produzindo dinâmicas de cura, né, a respeito da minha família. E para mim isso foi revelador, né? Isso foi a diferença, foi o que fez a diferença na minha vida. E aí, numa dessas dinâmicas, né, assim, agora há pouco tempo, né, dessas dinâmicas, eu sempre tive a vontade de criar um método, inclusive há um tempo atrás, eu criei o método de uma constelação com tarôs, né, que é com os arquétipos dos tarôs. Então, até cheguei a trabalhar com isso, mas assim, como eu achei que na época que eu ainda não estava preparada para aquilo, porque eu achei uma coisa muito grandiosa, entendeu? Era muita informação que vinha. Para quem não conhece os arquétipos eles são considerados pelos sábios, né, que estudam aí a questão do ocultismo, das terapias quânticas, energéticas e tal. Eles são considerados os desenhos primordiais do universo, ou seja, tudo que existe nessa realidade é um arquétipo. E esse arquétipo, ou seja, tudo aquilo que existe aqui foi criado antes, né, no universo como um desenho original. E esse desenho original, ele vem na sua potencialidade pura. Ele é a sua potencialidade pura, a sua essência, né? E aí quando vem para cá, nós reconfiguramos, né, essa energia e ancoramos essa energia em nós. Pode ser um pai, uma mãe, né? O arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do filho, o arquétipo, ou seja, essas individualizações ancorariam os arquétipos primordiais. A família em si, né? O núcleo familiar, no caso, é um arquétipo. Tudo o que existe nessa realidade é um arquétipo. Então, estudando muito, eu consegui desenvolver uma técnica com tarôs, que era voltada também para a cura com os arquétipos. Mas na época, 2 anos atrás,
eu resolvi parar com isso porque eu achei que era uma coisa muito grandiosa, eu não ia dar conta, entendeu? Muita responsabilidade, né? É aquela história que eu falei naquela live. Quanto mais sabedoria você tem, né, mais responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade, né? E aí eu continuei estudando, e há pouco tempo eu desenvolvi, né, veio pra mim assim, de uma forma, nossa, muito tranquila, como se fosse uma luz mesmo que clareou, a questão do método da organização familiar. Eu chamei do método da organização familiar. O método da organização familiar, ele pode até parecer com o método da constelação familiar, mas ele não existem diferenças, né? Porque, por exemplo, o método da organização familiar, ele é baseado na história da pessoa, né? O método da constelação, ele é baseado na questão dos sistemas, né? Familiares, individual e coletivo, né? E no caso da organização familiar, é claro, tudo embasado em cima do meu estudo da constelação e de outros, tem outros métodos como o sistema organizacional e tal, e tal, e tal. No meu caso, o que veio pra mim, o que eu achei massa, que eu tô querendo compartilhar com as pessoas, é essa questão da organização da nossa história individual, do nosso trabalho, daquilo que é nosso, daquilo que faz parte de nós, né? Eu posso sim, com esse método, trabalhar antepassados? Posso, mas não necessariamente eu vou fazer isso, porque o objetivo desse método é trazer a consciência para a nossa história, para aquilo que é nosso em si, né? Por exemplo, eu falei aqui um tempo atrás, né? Contei a história, falei sobre as memórias congeladas, né? O que são memórias congeladas? As memórias congeladas, elas são as dinâmicas da nossa vida, são as experiências que a gente tem, que a gente vive, e que essas experiências, elas não foram levadas até o final, elas não foram vividas até o final. Então, o que acontece quando você não vive uma história até o final? Aquela parte onde você não viveu, onde você parou, ela fica congelada na sua mente, na sua memória, né? E as consequências desse congelamento de energia é você ficar repetindo padrões. Por quê? Porque ela ficou ali, é como se você tivesse parado no tempo, no passado, entendeu? Então, aquela experiência que você viveu, se ela estiver relacionada com o seu trabalho, com algo que aconteceu no seu trabalho, ou com a sua infância, algo que aconteceu na sua infância, ou no seu ambiente familiar, ou em algum relacionamento, entendeu? Se você viveu uma história num relacionamento e em algum momento essa história foi tirada de você de uma maneira muito rápida, sem antes ter completado o ciclo dela, né? Porque todas as histórias, elas têm começo, meio e fim, né? Todas as histórias têm que ter o começo, o meio e o fim, que esse é o processo do aprendizado, né? Então, quando você não vive uma história até o final, pode ser que você não absorva o aprendizado dessa história. Então, o que você vai levar com você é justamente a parte difícil da história e não o aprendizado em si. E é essa parte difícil da história que vai fazer com que você fique presa nessa história. Às vezes, por uma vida inteira, você vai ficar presa nessa história, repetindo essa história. A sua mente, ela entra num processo de repetição dessa história, para que você realmente consiga, de uma forma ou de outra, vivenciar ela até o final e enxergar ali o seu aprendizado. Então, o que acontece se você não consegue aprender com aquela história? O que você tem que tirar dela? De bom ou de ruim, o que quer que seja, mas todo aprendizado tem o seu lado bom, né? Você não consegue passar adiante para uma outra história. Ou seja, se você tem um relacionamento, teve um relacionamento difícil, esse relacionamento te causou dores, te causou um trauma muito grande, você vai ficar presa naquele momento em que ele te causou. É aquilo que você vai lembrar desse relacionamento.
Ou se você, por exemplo, estava relacionado, você foi fazer uma prova, você tinha no caso, vamos levar para o lado impessoal, você estava estudando para passar numa prova. Estudou o ano inteiro para passar na prova, você sabia que você conseguiria passar na prova. E aí quando chega na hora de você fazer a prova, você chega lá, o portão estava fechado. O portão fechou 1 minuto, 5 minutos antes de você chegar. Você atrasou no caminho e quando você chegou lá, o portão tinha acabado de fechar. Se você tivesse chegado a 1 minuto, 5 minutos atrás, você tinha chegado para fazer a prova. Então, quer dizer que todo aquele trabalho, toda aquela expectativa que você colocou, todo aquele empenho, toda aquela devoção, toda aquela energia que você depositou naquele seu objetivo, foi arrancado de você assim, de uma hora para outra. E aí o que vai ficar gravado na sua mente? Aquele momento. E aí o que vai acontecer? Toda vez que você for fazer uma prova, você vai ser um gatilho para você começar a se auto-sabotar. Você vai criar um mecanismo de autossabotagem para você não passar por aquele processo novamente. O processo de dar de cara no portão. Entendeu? De estudar, estudei, vou estudar, vou passar. Mas como a dor foi muito grande de você ter tido aquele, né? Ai, do nada, aquela esperança toda foi embora, a dor foi muito grande que ficou lá na sua memória. O que a mente faz? Ela quer te proteger, porque a função da mente, ela não quer o nosso mal, ela quer nos proteger do sofrimento. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a usar mecanismos para que você não passe por aquele processo novamente. Então, na sua mente consciente, na sua mente lógica, você vai até estudar. Nossa, eu vou me esforçar mais, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer de tudo para mim não perder essa prova. E aí o que vai acontecer? No dia da prova você vai ter dor de barriga, você vai passar mal, sabe? A mente vai criar algum mecanismo, alguma sensação no seu corpo para que você não vá na prova e para que depois você tenha uma desculpa para falar, não fiz a prova porque me deu dor de barriga na hora de sair de casa. Ai, nossa, eu fiquei tonta, eu perdi a hora, o relógio não despertou. Entendeu? Então esses são os mecanismos que a mente usa para nos proteger dessas memórias que estão congeladas na nossa mente. Então isso, se você não prestar atenção, se você não sabe como é que funciona a mente, se você não entende nada disso, você fica reproduzindo essas cenas de uma forma ou de outra, em outro lugar, em outro momento, numa outra prova, totalmente diferente. Ah, mas aquela foi uma, essa é outra. Continua sendo o mesmo contexto, só que contado de uma forma diferente, entendeu? Então, toda vez que tiver o gatilho prova, a mente vai criar uma estratégia para você não passar por esse sofrimento. Então, se você não sabe disso, você vai tentar anos e anos e anos e anos e não vai conseguir passar na prova. E pior de tudo, você vai se sentir mal, porque você sabe que você era capaz, que você estudou, que se você tivesse feito a prova, você teria passado. Mas algo sempre acontece que você não consegue efetuar a prova, passar na prova ou conquistar o seu sonho, que era um cargo melhor, que era ganhar melhor, né? Isso tudo. Então essas histórias que ficam congeladas na nossa mente, elas te prendem lá naquele tempo, naquele passado. Pode ser há 10 anos atrás, mas essa parte sua, ela tá presa lá. E essa energia, ela tem que ser descondensada, ela tem que voltar a fluir, né? Porque a vida, ela é fluídica, né? São ondas, né? A nossa vida, ela é movimento, né? E você tem que fluir dessa forma, você tem que sair de uma experiência, colher aquilo que você viveu naquela experiência, passar para uma outra experiência de uma forma leve, de uma forma tranquila. E sem ficar preso a nada, sem ficar preso a nenhum trauma emocional que faça com que você não aproveite a próxima experiência da forma que você tem que aproveitar. Então esse método da organização familiar, vou até ficar de olho na hora aqui, que a hora tá correndo, nossa. Esse método da organização familiar é justamente para que, através da sua história, você consiga descobrir qual foi o momento em que ficou congelado,
esse trauma. E a partir da descoberta desse momento, a gente consegue levar essa história até o final, entendeu? A gente tem um mecanismo, criei um mecanismo para poder trazer essa história até o final e você conseguir concluir esse aprendizado e realmente se liberar o seu emocional, se desapegar dessas armadilhas da mente para você passar na sua próxima prova, conquistar o seu ideal, ou conquistar o seu relacionamento ideal, conquistar o seu trabalho ideal, conquistar a sua família ideal, né? Então, a mente, ela trabalha sempre a nosso favor, mas às vezes essa forma que ela cria para nos proteger acaba nos prejudicando da experiência que a gente tem que viver, entendeu? Então é assim que isso funciona. Então, eu trouxe até aqui alguns bonecos, porque chegou para mim, né? Eu tinha encomendado. É a mesma coisa da constelação familiar. Eu tô aqui, peraí, deixa eu ver como é que fica melhor para mostrar para vocês. É as mesmas âncoras. Esses bonecos aqui, essas figuras aqui, elas são chamadas de âncoras, tá? Porque é através dessas figuras que a gente vai contar a sua história. Que eu vou contar a sua história. Você vai me contar a sua história. Como é que funciona a questão da organização familiar? Você vai me contar a sua história. Pode ser a sua história pessoal, pode ser a sua história profissional, pode ser a sua história familiar, tá? Qualquer história. Por exemplo, um trabalho. Daqui a pouco eu vou fazer meio que uma dinâmica para vocês relacionada a trabalho, que vai fazer com que você tem uma palavra que exemplifica isso muito bem, que eu não estou encontrando aqui. Faça com que você se desvencilhe dessas garras que a mente arruma, que o nosso emocional, né, acha para nos prender àquela situação. Faz com que você corte essas cordas que te prendem àquela situação e que e que dissolva aquela energia e que volte a fluir na vida, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma dinâmica, eu vou apresentar para vocês as âncoras, tá? As âncoras são as figuras aqui que eu vou mostrar para vocês, que vão ser a representatividade, vão ser a representação da história da pessoa. Então eu tenho aqui, isso aqui eu não preciso nem falar, né? É a raiva, simboliza a raiva, né? Porque a gente trabalha sempre com as emoções. Quando a gente fala do emocional, né? A gente fala de sentimento, a gente fala de emoções. São sempre as emoções que deixam a gente preso à história, né? Esse daqui é o susto ou a surpresa, né? Pode ser uma coisa ou outra. Esse daqui é a tristeza. Eles são identificados, tá vendo? Tem a carinha pra baixo, a carinha triste assim. Deixa eu ver se dá pra ver, tá vendo? É a tristeza. Esse daqui é a alegria, né? Identificado até pela cor e pela carinha alegre. Esse daqui é o amor. Esse daqui é a cura, tá? Mas eles podem ter várias interpretações, depende da história. E como é que a gente vai saber qual é a figura que a gente vai usar? Nós vamos deixar que a história nos conte. Porque a gente vai se conectar com a história da pessoa e automaticamente vai vir para você qual é a figura que você vai ter que usar durante o decorrer da contação de história. Então, essas figuras aqui, elas contam a história até na terceira geração. Os bonecos que vêm, né, eles vêm representando até a terceira geração, ou seja, os filhos, vou vir para trás que aparece melhor. Os filhos, os avós, tá vendo? Os avós, você vê pelos óculos, apesar que os avós de hoje em dia não é mais assim, né, gente? Os avós de hoje em dia estão mais que modernos, estão cheios de gás, cheios de vida. Vou pegar igualzinho para vocês poderem entender. O casal, tá? O casal, eles podem vir em várias cores, tá?
eles vêm respeitando mais ou menos as raças, né? Então é um casal mais claro, um casal mais moreno, tá vendo? Casal mais moreno. Um casal, esse daqui representa o casal moreno, tá? O outro era o casal loiro, o homem e a mulher. E tem um outro casal aqui também. Aqui, ó. Tá? E o casal negro. Tá? Então, mas isso é simbólico, tá, gente? É só para a pessoa se sentir mais confortável. Porque às vezes o cliente é negro, ou às vezes o cliente é mais claro, então fica mais fácil do cliente assimilar quando você coloca um bonequinho parecido com ele, tá? Com bastante características parecidas. Então são os filhos, o casal e os avós. Então são terceira geração. Muito difícil a gente vai usar assim, uma quarta geração como bisa, como tata, entendeu? Muito difícil. Porque no caso desse aqui da organização familiar é mais recente. É um trabalho mais recente, tá? A gente vai focar aqui na sua história presente. A gente vai trabalhar, mesmo que trabalhe coisa de ancestralidade, mas vai ser através de você aqui no presente. Você não vai precisar ir lá no passado para trabalhar isso. Porque você mudando a sua história, automaticamente você vai mudar a história da sua geração futura, né? Porque geralmente é assim que acontece. Os benefícios que você recebe através da cura, através da dinâmica de voltar a fluir na vida, isso vai ser levado, vai ser direcionado para as suas próximas gerações, né? E aqui também eu tenho o preto, né, representando, ele pode representar a morte, né, morte de alguma coisa, e pode representar também, tinha outra coisa que ele representava, e esse o branco representando a vida, tá? Então são essas as figuras de linguagens que são usadas na dinâmica da organização familiar, são chamados de âncoras. E aqui eu tenho dois bebezinhos, dois recém-nascidos. Não sei se dá pra vocês verem. Dois recém-nascidos, esse daqui é mais escurinho, né, mais moreninho, esse daqui é mais clarinho. Também, gente, é assim, ele aqui é uma figura neutra, ele vai entrar dentro de uma energia de acordo com a história. Então pode ser um bebê negro, né, mais escuro, pardo, ou pode ser um bebê claro, ou pode estar representando um bebê que viveu e um natimorto, tá? Alguma perda de bebê, que alguém teve algum aborto espontâneo ou não sei, tá? Pode estar representando isso, depende da história que a pessoa vai contar. Aí na hora a gente vai ancorando aquela energia conforme ela vai contando, tá? Então é só para vocês entenderem. Eu vou começar aqui, senão não vai dar tempo. Eu vou começar aqui a contar para vocês uma história na questão profissional, para ficar sair um pouco do caso do relacionamento, tá? Para que vocês entendam bem como é que funciona isso. Eu tô bem à vontade hoje, porque hoje eu não vou falar nada sobre a minha parte de consultora da Renaudet, tá? Então, tá, esqueci. Isso daqui é as casas. Pode representar a casa, o lar, pode representar o trabalho da pessoa, tá? Enfim, representa o sistema... não esquece o sistema. Representa a casa, o trabalho da pessoa, onde aconteceu, vamos dizer, a história, né? Porque no final das contas representa a nossa mente. E aqui eu tenho os bloquinhos, que esse daqui representa o dinheiro. Esse daqui representa a incógnita, né? Que é... Como tem a coisa lilás, pode ser uma pergunta qualquer, né? Um questionamento qualquer. E esse aqui é um questionamento sobre amor, tá? Também pode ser usado de acordo com a dinâmica da história. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje, para que vocês entendam melhor na prática isso, deixa eu ver se eu consigo ajeitar essa
essa coisa aqui pra mim ficar mais visível aqui pra vocês. Vou tentar ajeitar essa câmera aqui um pouquinho mais pra cá. Hoje eu tô sem a minha ajudante, gente, é um caso sério. Então, melhorou um pouquinho. Estão enrolando seus seguidores. Legal. Tá uma comunicação do Instagram. Tá. Então, olha só, pessoal. Vou simular aqui uma história, vou me tirar como exemplo, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu esteja com alguma dificuldade na minha área profissional, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro, vou pegar um boneco me representando, tá? Tô me representando aqui. Vou chegar esses bonequinhos pra cá, com licença. Obrigada. Para que a gente possa coisar. Então, eu vou me representar aqui. Eu com dificuldade. Aí, como eu me sinto na minha... Vou colocar aqui. Isso aqui representando, assim, a minha área profissional. Por que representando a minha área profissional? Porque eu trabalhava em casa e eu trabalho em casa, tá? Então, essa casa aqui vai representar a minha área profissional, o lugar onde eu trabalho. Então, essa aqui sou eu. Hoje eu sou terapeuta e consultora da Renaudet. Então, como eu me sinto hoje a respeito disso? E eu vou começar a... Engraçada, né? Olha só que coisa maravilhosa. Eu fiz essa dinâmica mais cedo e tava dando assim, uma energia completamente diferente. Eu ia representar a mesma energia, mas tá vindo aqui pra mim pra não fazer isso. Então, por exemplo, ó. O que tá vindo pra me colocar? Mais cedo, quando eu representei essa dinâmica pra mostrar pra vocês, esse daqui era a minha representação. Era a energia que eu tava sentindo com o meu trabalho, de tristeza. Agora eu ia pegar, aí acabou, tipo assim, eu não senti vontade de pegar. Eu peguei essa, me deu vontade de pegar essa cura, que é o verde. Então eu vou botar aqui do lado. Então a energia que eu tô sentindo com o meu trabalho é a energia de cura. Por que a energia de cura? Depois eu vou falar com vocês. Então tá, energia de cura. E aí, no caso, a dinâmica aqui, o que eu fiz foi a seguinte. Como da outra vez tinha dado que eu estava triste com o meu trabalho. Por que eu estava triste com o meu trabalho? Porque eu não estava executando a função que eu gosto, que eu amo, que é o atendimento. Que é trabalhar com terapias, entendeu? Que é trazer informações para as pessoas. Por mais que eu use esse método nas lives, por exemplo, no particular eu não estou trabalhando. Então eu só estou divulgando. E eu gosto muito de trabalhar. Então eu estava um pouco triste porque era um trabalho que eu não estava rendendo. O quanto eu acho que eu renderia, entendeu? O quanto eu acho que eu poderia fazer. E aí deu que eu tava triste. E aqui, como eu fiz a dinâmica antes, já questão da cura, né? Já veio a figura da cura. Ótimo, maravilhoso. É sinal que eu consegui soltar aquela energia, desbloquear aquela energia. E aí, o que eu fiz? Antes de eu trabalhar com terapia, antes de eu ser terapeuta, de eu ser professora de yoga, de trabalhar nessa área, eu trabalhei primeiro como empregada doméstica. Eu já fui empregada doméstica, então aqui a gente está trabalhando a questão do trabalho, né? Minha área profissional, que eu estava insatisfeita na área profissional. Então eu vou contar a minha história aqui que era para me descobrir aonde é que eu estava presa numa história que não foi finalizada para que eu não fluísse na minha profissão, tá? Então eu fui empregada doméstica, eu coloco sempre um boneco representando, né, a profissão, porque na verdade aqui, nesse momento eu estou na personalidade de terapeuta, tá?
Então, empregada doméstica. Eu fui explicadora, eu trabalhei fazendo trabalho montei assim na minha casa meio que um jardim, né? Para as crianças até 5 anos, e a gente alfabetizava, eu e minha cunhada, e a gente também fazia o trabalho de explicadora, do trabalho do colégio das crianças até o primeiro grau, se eu não me engano. Primeiro grau. E foi através desse trabalho de explicadora que eu voltei a estudar. E aí, eu também fui, depois de explicadora, fui camelô. Olha só, camelô. Dei a criança na questão do camelô. E aí, depois do camelô, eu vendia aquelas quinquilharias do Paraguai, que estava na moda, né? Saía bastante, vendia bastante na porta da minha casa. Eu sempre procurei trabalhar na minha casa para que eu pudesse olhar meus filhos, né, e tal, não ter que deixar com ninguém. E aí, eu trabalhava, ia lá no Paraguai, comprava as coisas e vendia na porta da minha casa. Vendia até bem. Aí depois disso, eu trabalhei com confeitaria. Eu fui trabalhar com confeitaria, tá? Trabalhei com confeitaria, fui confeiteira, que foi praticamente um dos meus últimos trabalhos. E aí eu trabalhei com confeitaria. Depois eu vim, trabalhei como, aqui agora eu vou colocar terapeuta, professora de yoga na área da terapia holística e consultora da Rinodê, tá? Então eu coloquei aqui exemplo de 5 profissões que me marcaram, tá? 5 profissões que me marcaram. Inclusive eu estava pensando aqui em uma que eu não tinha colocado, que eu trabalhei também na questão eu trabalhei numa pensão. Vou pegar aqui uma coisa representando essa pensão. Trabalhei numa pensão, tá? Trabalhei como coisa, trabalhei numa pensão. Então foram 6 exemplos que eu dei aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a me conectar com cada uma daqui contando a história. Ah, beleza, trabalhei como empregada doméstica. Como é que eu me sentia trabalhando como empregada doméstica? Aí veio que eu me sentia desvalorizada, né? Eu me sentia assim, por conta da profissão, né? Ter bastante preconceito e a gente já negra, né? E tal, então você sofre mais, né? Então, alguns momentos eu vivi que não foi muito legal. Então, isso ficou marcado em mim. Eu me sentia desvalorizada na profissão de empregada doméstica. Descobri que isso já ficou aqui cristalizado. Aqui no caso da explicadora que eu dava, né? Do trabalho de explicadora que eu dava, que cuidava das crianças, veio uma energia até bem legal, só que, tipo assim, depois eu comecei a lembrar de momentos difíceis que eu tive com as crianças e, assim, da preocupação que eu tinha da responsabilidade de cuidar dos filhos dos outros. Então, isso pesou muito, isso fez com que eu parasse de dar aula para as crianças e parasse de fazer o trabalho de explicadora. Então, quer dizer, isso ficou cristalizado na minha mente, foi a primeira coisa que veio. Apesar de eu gostar muito, porque foi a partir de então que eu comecei os meus estudos, eu também tinha essa questão da responsabilidade com os filhos dos outros, que era muito pesado para mim. E aqui foi no caso logo depois que eu trabalhei como explicadora, eu trabalhei como vendendo as coisas do Paraguai. E aí, tu vê, eu peguei sem querer a criança e botei aqui porque foi um dos trabalhos mais tranquilos que eu fiz. E pra mim foi até um alívio trabalhar com isso, porque eu ficava na minha porta, colocava as minhas coisas lá e vinha os vizinhos, conversava, né? Então tinha aquela conversação, aquela proximidade dos vizinhos. E às vezes, final de semana, minha porta ficava cheia de pessoas ali conversando e a gente jogava bingo, era uma diversão. Por isso que era a energia mais leve que eu tinha lembrança daquele trabalho, foi uma lembrança bem leve, bem tranquila. Aí no caso, esse aqui
foi a questão da pensão. Também era muito complicado trabalhar na pensão, porque, na verdade, a pensão veio pra cá, foi antes. Porque tinha que acordar muito cedo, 5 horas da manhã, pegar ônibus cheio pra cidade, pegava lá 6 horas da manhã. E aí, depois veio a questão da confeitaria, né? Eu tinha uma lojinha de bolos e tal, tinha muitos clientes, mas muitos clientes, que eu já até falei nas outras lives, mas eu não sabia administrar muito bem a questão da organização. Eu trabalhava muito, eu fazia todas as coisas e eu trabalhava demais da conta. Isso pra mim começou a se tornar tão pesado a ponto de eu fechar a loja. Eu preferi fechar a loja porque já não era mais prazeroso trabalhar com aquilo. Mas, porque é um lugar que você faz festa para as outras pessoas, tem que ser um lugar, né, que você trabalhe com prazer. E no início eu trabalhava com prazer, só que com o decorrer da carga de trabalho eu comecei a ficar muito cansada. Eu trabalhava de domingo a domingo, entendeu? Eu só folgava na segunda, mas a segunda era para pagar a conta, então não contava. E aqui o trabalho de terapeuta, que é o que eu me considero hoje, né, que é o meu foco principal, e aqui o trabalho de consultora da Renaudet, que eu iniciei há 2 meses, se eu não me engano. Há 2 meses, quando veio essa crise, né, do coronavírus e tal, me veio essa oportunidade de trabalhar como revendedora da Renaudet. E aí eu descobri nessa questão aqui que esse trabalho meu com a Renaudet, ele sofreu uma influência contrária, porque eu queria muito trabalhar com terapia. E eu comecei a usar o trabalho com a Renaudet para poder divulgar a terapia. Entendeu? E isso começou também a se tornar uma coisa como é que eu vou te dizer? Um pouquinho difícil, principalmente porque eu adoro os produtos, claro, adoro vender, eu tenho muita facilidade até para vender. Todos esses trabalhos que eu trabalhei aqui com venda, eu sempre vendi muito sem vender, fazendo justamente esse trabalho de divulgação que eu faço. Mas assim, o que me deixava triste é porque eu não estava exercendo a profissão que eu amo da forma que eu gostaria. Então vinha na minha mente que eu estava focando em outra coisa e não na minha profissão ideal. Isso estava trazendo uma certa resistência. Aí a minha dinâmica era justamente aceitar cada uma dessas profissões. Aí o que a gente faz? A gente descobriu em qual setor você ficou presa ali, você ficou, né, parada ali, a memória ficou parada na sua mente no caso da sua vida profissional, e a gente conecta, traz aqui o bonequinho que representa você, olhando para cada um desses bonecos e dizendo sim, 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 simples assim, sim, 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 até você aceitar aquela profissão como uma coisa boa, como uma coisa que te fez crescer, como uma coisa essencial para aquele momento na sua vida. E aí depois da aceitação a gente trabalha também a gratidão, né? Sou grata a isso, sou grata a esse trabalho me proporcionou isso, aquilo, e com isso a gente vai limpando, né, essas energias que ficaram, porque a gente sempre se prende a detalhes, né? Às vezes nem foi tão ruim assim, mas em um momento você sofreu preconceito, em um momento você foi desrespeitada, aquilo fica gravado e fica vinculado à profissão. E aí você vai dizendo sim para todas as profissões, como eu fiz na dinâmica, e agradecendo a cada uma delas, que foram elas que me deram a oportunidade de hoje estar aqui falando com vocês sobre as terapias, sobre o caso do meu orgulho de ser terapeuta, da minha vontade de exercer a minha profissão assim, em tempo integral, atendendo a maior quantidade de pessoas possível, fazendo palestras por aí, né, criando cursos como eu criei essa dinâmica aqui da organização familiar. Então é isso, gente. E assim a gente fecha aqui essa dinâmica. 2 coisas que mudou aqui já. Eu fiz a organização familiar à tarde, antes de começar o programa, porque eu estava estudando, né? E fazendo anotações de como eu ia passar isso para vocês. E aí a questão da tristeza já não veio mais, já foi trocada pela cura, né? Então, para mim, maravilhoso.
E a questão da criança que entrou no lugar daquela coisa leve que eu falei que foi quando eu trabalhava vendendo as coisas do camelô. Porque realmente era uma festa que a gente fazia mesmo. Então nada melhor do que a representação de uma criança. E na outra dinâmica eu tinha colocado um adulto. Por mais que eu sentisse que era uma coisa leve. Aí nessa representação já veio de uma criança. E é assim que a gente faz. É assim que a gente começa a transformar a nossa história. É dessa forma que a gente resgata, né, a nossa história real, a nossa história profissional, é dessa forma que a gente limpa o nosso campo, né, limpa dessas energias que ficaram ali condensadas, que envenenam, né, o nosso campo e fecha as nossas possibilidades de crescer, de ir em frente, de realmente ter uma vida melhor. E é dessa forma, através da contação da sua história. Eu acho assim, eu não poderia estar mais feliz por ter pensado, por ter criado um método desse. Eu sei que tem muitos métodos parecidos por aí, mas eu tenho certeza que esse daqui tem esse diferencial de você estar ali, de você contar a sua história, de você estar presente na sua história, de você, assim, ir acompanhando o que foi que aconteceu para você, né, tá ali parada, tá estagnada, não tá conseguindo andar, e você ter o poder de mudar a sua história simplesmente vivendo ela até o final, esvaziando aquilo que ficou preso, que ficou estagnado. Então é isso, a minha live de hoje é justamente trazer essa proposta para vocês, né? E mostrar, eu vou tentar, né, em outras ocasiões fazer outras dinâmicas. Se quem quiser me acompanhar também no YouTube, o meu canal é Mapa da Mina, eu vou estar sempre postando lá dinâmicas, né, com a organização familiar. E já vou dizendo também que as pessoas que acessarem o meu canal, as pessoas que verem a live, que estiverem participando, automaticamente a cura já vem, gente. Eu fui muitas vezes beneficiada com dinâmicas de outras pessoas, tá? A gente tem pessoas que não acreditam, mas se não acredita, vai pesquisar um pouquinho sobre física quântica, sobre o campo, sobre como funciona a mente, sobre como funcionam as nossas emoções, que vocês vão ver que é possível, sim. E as coisas, assim, por mais complicadas que pareçam, às vezes elas são mais simples do que parece, do que a gente acha que é, entendeu? Então, meu recado para vocês é hoje, eu estou muito feliz por estar passando essa dinâmica, por estar apresentando aqui para vocês esse método da organização familiar. Vou continuar apresentando as lives também, apresentando os produtos da Rinoder no futuro, na próxima sexta-feira. Devo falar aí sobre o terceiro ciclo que vem, com novos produtos, algumas coisas mudaram, alguns cremes novos entraram e tal. Também quero falar sobre uma nova linha, uma nova área que eu quero divulgar também, que é a questão de ir mais profundo na coisa, né? A questão dos chás, a questão dos colágenos, as questões do tratamento de pele, mas não com creme, mas sim tratando de dentro para fora, através dos... Oh meu Deus, eu esqueci o negócio. Mas eu vou aprofundar mais o assunto e vou trazer para vocês na próxima live. De repente, tá bem? Tudo bem? Falando sobre isso. Com mais propriedade. Eu esperei ter mais propriedade para falar a respeito disso de uma forma simples e direta que vocês possam entender. Então, espero que eu tenha sido simples e direta, que vocês possam ter entendido bem a dinâmica da organização familiar. Quem tiver interesse, é só dar um clique para mim, né, ou então entrar em contato aí pelo meu status no Instagram, e acompanha lá no Mapa da Mina, no YouTube. Eu vou estar sempre postando lá dinâmicas, falando a respeito da organização familiar agora, ok? Então, gratidão, boa noite a todos e até a próxima live.